sou Raul Justilores, jornalista aqui da Folha, e estamos recebendo hoje, aqui no estúdio da TV Folha, 3 vereadores que buscam a reeleição na Câmara Municipal de São Paulo. Com a gente temos Gilberto Natalini, do Partido Verde, Aurélio Nomura, do PSDB, e Nabil Bonduki, do PT. Os 3 participaram ativamente nos últimos 4 anos em várias discussões urbanísticas. A Câmara discutiu plano diretor, zoneamento, começa a discutir aí coisas que realmente podem mudar a vida nos bairros e nas ruas da cidade. E o debate hoje justamente é sobre urbanismo. Queria perguntar para os senhores, boa tarde, antes de mais nada, o plano diretor que foi aprovado, os senhores estão satisfeitos ou ainda falta alguma coisa? E se falta, o que é que falta? Vou começar com o vereador Bonduki. Bom, para mim é muito difícil responder essa pergunta, porque eu fui o relator e dei a redação final do texto, um texto que foi resultado de um processo de debate muito amplo. Se for comparar o texto que chegou na Câmara e o que saiu, ele é bastante diferente. Muitas soluções que estão no plano diretor eu acabei formulando ou, de certa forma, sistematizando a partir do debate público. Eu diria que, em linhas gerais, eu acho que o plano diretor é bastante satisfatório, bastante avançado para uma cidade como São Paulo. Ele garante as dimensões social, a dimensão ambiental, a dimensão cultural, dá espaço para o mercado imobiliário atuar, mas sobre regras, articulado com a mobilidade. Ele propõe uma mudança na lógica de mobilidade da cidade, que é extremamente importante, com a prioridade para o transporte coletivo, a mobilidade ativa, garante um processo de ocupação saudável do espaço público. Então, eu acho que ele é um plano que responde às expectativas da cidade, responde àquilo que se propõe no Estatuto da Cidade, coloca uma perspectiva de futuro, estabelece objetivos e uma estratégia para alcançar esses objetivos, com os instrumentos urbanísticos, grande parte deles já regulamentados no próprio plano diretor, alguma coisa precisou regulamentar e vai precisar regulamentar ainda, estabelece também um ordenamento daquilo que a gente poderia chamar o sistema de planejamento da cidade, com o plano diretor como uma peça principal, mas que se articula com os planos setoriais, como o de habitação, de mobilidade, o plano da zona rural, o plano de desenvolvimento econômico e também com os planos que eu chamaria de gestão, como, por exemplo, o plano de meta, que cada administração precisa fazer 4 anos, de acordo com o plano diretor, para que gradativamente a gente vai conseguindo cumprir os objetivos do plano diretor, desde essa administração até daqui a 3 próximas administrações. Eu acho que responde bastante, é claro que não é 100% ideal, mas uma pactuação ampla com os setores da sociedade, com partidos, com vereadores, com a Câmara, com os vários setores, movimento social, movimento de habitação e também setor imobiliário, quer dizer, pactuar tudo isso para poder aprovar com maneira qualificada um plano diretor, eu acho que ele é bastante avançado e corresponde às expectativas de São Paulo. Vereador Nomura, o senhor concorda? Olha, eu tenho certeza que esse substitutivo que foi votado pela Casa melhorou muito se a gente analisar o projeto original do Executivo. Mas eu estou certo também que esse plano não representa o que a cidade precisa. Primeira questão que eu gostaria de abordar é essa questão da adoção indiscriminada do potencial, 4 vezes o potencial construtivo. A partir do momento que você cria nos eixos de estruturação urbana a possibilidade de você construir 4 vezes o tamanho do terreno, usando aquele biotipo de 40 a 90 a 70 metros, 90 metros, com 2 dormitórios e uma garagem, você está aumentando a população no entorno do eixo de estruturação urbana de tal maneira que alguns lugares já não comportam. Não existe uma análise propriamente de como que está essa questão, vamos dizer, da mobilidade urbana. Se aquela linha de metrô, de ônibus ou de trens comporta um número de pessoas que vão ali residir e o que vai ser implantado. A outra questão, há necessidade de fazer uma avaliação da capacidade de suporte de uma maneira geral. Vamos ver a parte elétrica, vamos ver a canalização, vamos ver a rede de esgoto, de águas fluviais, se comporta essa demanda.
A outra coisa que nós precisamos ver, como nós estamos discutindo nessa questão da imobilidade urbana, nós precisamos ver no entorno da gente se nós temos escolas, se nós temos a infraestrutura necessária para que a gente pudesse efetivamente aumentar e trazer mais para aquela região um número maior. A outra questão que eu também tenho uma questão diz respeito à questão da possibilidade de construir 8 pavimentos dentro do miolo dos quarteirões. Eu acho que a gente está analisando a cidade de maneira igualitária. A cidade tem diferenças e muitas. Já começar pela condição, lugar íngremes, outros retos, lugares ainda próprios, perto de brejos, lugares onde a dificuldade, não é? Ruas pequenas. A análise que é feita é analisada, vamos dizer, como um todo. Havia necessidade de você analisar cada local. Por isso que era aquela questão de voltar a discutir, aquela questão de nós discutirmos o plano de bairros. Aí sim nós estamos adequados, todo mundo conhece, todo mundo tem condições de discutir. A outra questão que eu também estou encerrando, que a gente deveria discutir essa questão de invasões. Não podemos regularizar todas as áreas invadidas. Haja visto que nesse último ano nós tivemos 32 novas invasões na Billings e na Guarapiranga. Vereador Natalini? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar você, Raul, agradecer à Folha a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o Nabil, meu colega vereador, o Aurélio Nomura e aqueles que estão nos assistindo pela TV Folha. É um prazer estar aqui, muito grande. Eu respeito o trabalho que o Nabil fez lá, o nosso colega, como relator do plano diretor, trabalhou muito, mas eu votei contra o plano diretor. Votei contra o plano diretor porque, na minha opinião, ele teve uma série de falhas que não foram falhas pequenas, foram falhas estruturais profundas que me fizeram, na análise, votar contra. Eu vou dar alguns exemplos. O plano diretor, segundo o conceito maior, ele é um conjunto de diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade. O plano diretor que foi aprovado, ele mistura diretrizes para o desenvolvimento urbano com problemas de zoneamento. Isso já transgrediu a Constituição Federal e transgrediu o Estatuto da Cidade, na minha maneira de ver, e num grupo enorme de arquitetos que nos ajudaram a discutir isso. Segundo, ele reduziu de 4% para 2% as zonas estritamente residenciais da cidade de São Paulo. Eram 4% da cidade e agora reduziu na medida em que ele reduziu os cálculos que a gente... Quem fez esses cálculos para mim foi o Ivan Maglio. O Ivan Maglio foi o engenheiro, urbanista, que fez o plano diretor da Marta Suplicy quando foi aprovado em 2004. Foi ele que fez os cálculos e ele me mostrou que reduziu de 4% para 2% na medida em que nos corredores centrais das áreas das ZER e na periferia das ZER está permitido construir prédios de até 8 andares. Então, ele conspurcou as zonas, permite a conspurcação das zonas estritamente residenciais, que são 4% e que poderão passar para 2%. No artigo 276, aí me atingiu como ambientalista profundamente, o fundo do meu ser, vamos dizer assim. Se por nada mais fosse, eu teria tendência a votar contra. No artigo 276 do plano diretor, permite que o poder público construa até 30% sobre áreas verdes, parques e praças da cidade de São Paulo. Isso já está acontecendo no CDC da Vila Alpina, 670 árvores derrubadas para construir um céu, e no CDC do Morumbi Sul, 600 árvores, um bosque derrubado para teimosamente construir um céu, sendo que ao lado tinha uma área sem nenhuma árvore municipal que poderia ter feito o céu lá. Então, essa permissão, ela foi regulamentada no decreto 55955 de fevereiro de 2015, onde o prefeito reafirmou aquilo que o plano diretor permitiu, a construção em área verde. Na minha opinião, predação ambiental para a cidade de São Paulo, é isso que foi permitido ali. O plano diretor, ele não teve participação de plano de bairro, certo? Isso para mim também é uma situação difícil, não foi ouvido de baixo para cima a população. Tem mais algumas questões aqui, mas depois do meu tempo eu volto a falar. São Paulo é uma cidade, ao contrário do que muita gente pensa... Posso, pelo menos,
contestar algumas informações? Sim, por favor. Porque eu acho que elas são... A contestação permite uma nova contestação. Claro, claro. Não, mas só para a gente... Não, porque senão a gente também fica sem um debate, fica... Claro. Primeiro, não é verdade. Acho que não duvido que o Ivan Malha pode ter feito esse cálculo, porque ele seria incorreto, que reduziu as zonas residenciais. Na verdade, nos eixos, prevalece a ZER sobre os eixos de transformação. Né? Isso está bastante preciso, né, no artigo, se não me engano, 77, que diz que onde é zero não vale os eixos de estruturação. Segundo lugar, né, eu acho que é importante para a gente discutir, na verdade, quando se concentra no entorno do sistema de transporte coletivo de massa, nós não estamos aumentando a população geral da cidade. Nós estamos simplesmente, porque a população ela é dada por outras razões, nós estamos simplesmente aproximando a população do transporte coletivo. Né? Uma população que estaria mais dispersa, ela está mais próxima do transporte coletivo, portanto ela fica estimulada e facilitado o uso do transporte coletivo, que tem uma capacidade de crescimento muito maior do que a população. Primeiro porque a modernização dos trens, né, e o intervalo entre os trens vai aumentar a capacidade do transporte coletivo. Os corredores de ônibus melhor estruturados também vai aumentar a capacidade do transporte coletivo. E a ampliação da rede do metrô, né, como por exemplo, né, a linha que agora vem da Brasilândia e vai até a Liberdade, mais ou menos paralelo com a linha, né, o ramo oeste do metrô, vai permitir também um aumento da capacidade do transporte coletivo naquela direção. Então, na verdade, quer dizer, o que está se buscando é dar uma maior, racionalizar a cidade, aproximar as pessoas do transporte coletivo. Isso nós discutimos exaustivamente essa questão, mas é um conceito adotado em muitos países e com esse 104, é Higienópolis, são jardins que têm hoje os maiores valores imobiliários, são lugares qualificados da cidade. Eu queria questionar, tanto o vereador Natalini como o vereador Nomura, como críticos então à densidade, São Paulo, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma cidade muito densa. As áreas centrais são muito densas, mas ela cresceu a partir de 57 por leis locais. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, não foi desonoradamente. Mas quem falou que nós somos contra a densidade? Nós não somos contra. Então a minha dúvida. Então, a minha dúvida é, como os senhores criticaram alguns desses eixos, eu quero perguntar, que densidade os senhores defenderiam que é diferente da que o plano diretor Posso explicar, prevê? Aurélio? Você podia começar. Claro. Vai para o Aurélio. Não, na realidade o que falta é o plano de bairro. Na realidade você tem que analisar cada região. Pega a Vila Mariana, por exemplo. A Vila Mariana, em alguns locais, já não comporta adensamento. Você não anda lá, as linhas de metrôs já estão sobrecarregadas. Tem horários que você não consegue entrar no metrô, não é? Então, ali não comporta, porque na realidade você pega também todo o tráfego que vem do ABC, que passa dentro da Vila Mariana, dentro da Vila Clementino, da Higienópolis, não há possibilidade de você comportar uma hora de adensamento, não há possibilidade. O que nós estamos falando é que nós não podemos tratar a cidade de maneira igual. Há necessidade de nós avaliarmos cada região, e porquanto era importante essa questão do plano de bairros para nós detalharmos. E nós temos infraestrutura suficiente? Temos. Então cabe o potencial, o 4, o 2, ou sei lá o que seja. Mas tem áreas que não há a mínima possibilidade. Ruas estreitas, você vai erguer o potencial. Locais perto das ex, você vai construir 8 pavimentos, onde não comporta, já está saturado. Existem regiões... Claro, existem regiões que construíram numa rua sem saída 10 apartamentos, 10 prédios. Ninguém anda, o tráfego que tem é um negócio tremendo. Eu morava no Parque dos Príncipes, eu pegava trânsito na garagem. Ali se construíram 50 prédios e no entorno, era um condomínio, mas no entorno construíram um atrás do outro. Então você pega um trânsito tremendo ali, inviabiliza, quer dizer, você vai permitir a maior adensamento naquela região, não há possibilidade nenhuma. O senhor concorda, vereador Natalini? Eu concordo, e eu vou dizer para você, você sabe quanto vai poder construir com o plano diretor aprovado pelo prefeito na Câmara Municipal? 286 milhões e 500 mil metros quadrados de construção liberada.
sendo que o máximo que se construiu num ano, aqui quando construiu mais, construiu 1 milhão de metros quadrados. Por isso que não vai construir esse tanto. Por isso que, não, mas está permitido pela lei. Espera um pouquinho, está permitido pela lei, está permitido, é uma lei permissiva, é uma lei das pessoas que fazem os negócios imobiliários, não é uma lei para a cidade. Dá para 300 anos isso aqui, liberou por 300 anos a construção. E eu não sou contra o adensamento, não é verdade isso. Eu sou contra adensar com essa violência, sem nenhum estudo de impacto ambiental, nenhum, não houve zero de estudo de impacto ambiental, e sem nenhum cálculo de suporte. Quer dizer, tinha que ter no mínimo dizer tal linha pode ser tanto, tal linha de metrô pode ser tanto, tal corredor de ônibus, a ponto de que a Avenida Jabaquara e o Domingos de Moraes, 6, 7 quilômetros, você pode 300, 400 metros para um lado, 300, 400 metros para o outro, encher tudo de prédio sem gabarito de altura. Você imagina o que vai virar aquilo ali, porque não foi feito estudo técnico. Isso aqui foi feito a olho. E eu votei contra, porque eu acho que a cidade de São Paulo não merece liberar potencial construtivo por 300 anos, sem nenhum controle do poder público. Isso aqui tem que ser passo a passo, de cada 10 anos. Então, não é contra o adensamento, não é isso que se trata, mas é contra o adensamento absolutamente desregrado que foi feito no plano diretor. Para quem acessou agora a TV Folha, a gente está recebendo aqui 3 vereadores candidatos à reeleição, estamos discutindo urbanismo. A gente tem o vereador Nabil Bonduque, do PT, Aurélio Nomura, do PSDB, e Gilberto Natalini, do PV. Uma promessa que tem sido feita por candidatos de quase todos os partidos, já que hoje em dia, aliás, felizmente, mobilidade não é apenas via expressa, túnel e viaduto, é morar perto de onde se trabalha. E vários candidatos, sem entrar em detalhes, que é onde sempre mora o perigo, estão falando de desenvolver áreas comerciais, distritos, áreas industriais, ou seja, levar empregos. Só nessa semana eu já ouvi promessas parecidas, Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste. Queria perguntar para os senhores, na Câmara Municipal, como os senhores pensam que isso é factível? Ou os senhores acham que as promessas estão exageradas e talvez até indo contra a legislação que a gente acabou de aprovar? Queria começar com o vereador Natalini. Bom, eu acho que uma das falhas que teve aqui foi dar oportunidade para bairro a bairro discutir o seu futuro. Isso é uma falha grave. Eu fiz um substitutivo ao projeto do plano diretor que eu apresentei, é claro que eu não aprovei, que me foi oferecido pro bono pelo arquiteto Cândido Malta. Aqui ele começa de baixo para cima. Então eu acho que essa pergunta que você está fazendo, nós temos que ir bairro a bairro, distrito a distrito, para discutir com aquele local como que aquela população quer fazer o desenvolvimento daquela região, para que o emprego fique perto e que você não invada o bairro com atividades esdrúxulas, atividades que vão agredir o sossego urbano, o direito da pessoa morar bem. Isso é que se trata. O cidadão ele tem que opinar como que o bairro dele tem que ser. E aí você coloca essa questão do desenvolvimento do comércio, dos serviços, o desenvolvimento local dentro do bairro, como que o bairro quer discutir isso. Isso faltou no plano diretor, porque as audiências públicas eram feitas de forma que vinha 200, 300, 400, 500 bairros ao mesmo tempo em 3 horas de discussão. É impossível você detalhar. É impossível. Então, eu acho que nós temos que voltar na cidade e discutir com a cidade. Eu sou favorável. Diminuir distância, colocar comércio próximo, colocar indústrias não poluentes próximas às moradias, mas as pessoas que moram, elas têm que dar opinião sobre como que elas querem que o seu bairro seja. Isso não aconteceu aqui. Vereador Bonduque. Olha, eu acho que é difícil discutir de maneira muito superficial esse assunto e com informações muito equivocadas. O plano diretor, ele pensa a cidade como um todo. Nós começamos a pensar a cidade como um todo para depois chegar no bairro. O plano diretor, a partir do artigo 347, trata do plano de bairro. Só que o plano de bairro está numa escala que é menor do que o do plano diretor. O plano diretor começa pensando a cidade como um todo, estrutura a cidade, então os eixos do transporte coletivo, eles ficam definidos no plano diretor e depois se inicia a discussão dos miolos. Aí onde cabe uma discussão dos planos de bairro, que não foi tratado no plano diretor. O plano diretor deu uma diretriz geral, coeficiente máximo 2 e gabarito máximo 8 metros.
Depois disso, né, vai se discutir o miolo da lei de usurpação do solo, que deveria ter sido feita associada com os planos regionais, para poder, então, né, estabelecer o que acontece dentro do... Né, porque eu não posso começar a pensar a cidade como um todo a partir do bairro. O bairro tem que se subordinar a uma diretriz geral do desenvolvimento urbano. Agora, em relação a esse assunto, eu trato disso há 15 anos, pelo menos, a necessidade da gente aproximar o emprego da moradia. Para isso, nós temos que, por um lado, trazer habitação para o centro expandido. O centro expandido tem 70% do emprego e só 20% dos moradores. Daí a importância das EIs, né, na área central, nos eixos, incluindo os eixos de estruturação do transporte coletivo, e desenvolver os planos de desenvolvimento econômico. Na verdade, no artigo, se não me engano, 175, que não é esse que o senhor falou agora há pouco, o artigo 175 trata do desenvolvimento econômico, estabelece 5 estratégias de desenvolvimento econômico. Uma delas são os polos de desenvolvimento econômico, na Jacopêssego, que já tem uma política, né, de isenção fiscal, né, o outro são os parques tecnológicos, os polos de economia criativa e os eixos de estruturação que, por terem o comércio no térreo dos edifícios, eles vão ser áreas de desenvolvimento econômico, aproximando, então, a habitação do serviço do comércio. Então, existe uma estratégia de desenvolvimento econômico. Agora, implementá-la é realmente uma ação que precisa ser desenvolvida nos planos de desenvolvimento econômico que estão previstos, que é um desdobramento do plano diretor. Mas é fundamental, porque esse conceito, é bom que esteja no horário eleitoral, porque esse conceito de aproximar o emprego da moradia, ele eu acho que está definitivamente colocado na cidade. Agora, a estratégia precisa ser melhor debatida. Vereador Nomura? Olha, na realidade, eu concordo com o Nabil em parte, mas eu acho que a gente tem que analisar uma coisa. Foi feito o plano diretor, depois foi votado o uso e ocupação do solo, o zonamento, mas nesse interim nós votamos um plano de melhoramento da Jogo Pessoa. Nós revogamos, né, a operação urbana Rio Verde Jacu e votamos plano de melhoramento entre aspas, porque na realidade nós estamos falando numa intervenção em 100 ruas. Nós estamos falando numa desapropriação de 13 mil imóveis. Nós estamos falando em 7 mil quilômetros de pavimentação. Nós estamos falando numa área de uma interferência de 273 quilômetros quadrados. Você pega, nós votamos também o Arco do Tietê, que não deveria estar incluído, o plano de melhoramento do Arco do Tietê, que deveria estar incluído no plano diretor, se era objetivo. Está incluído. Não foi incluído, não nessa proposta, porque no Arco do Futuro é uma área que irá abranger 6 mil hectares, né, com 4 mil residências que vão ser desapropriadas em parte, em todo, e uma extensão, só para você ter uma ideia, dos fios de alta tensão vão ter de mudar 13 quilômetros. É um absurdo. Você vê, nós discutimos a Vila Jaguara, a implantação de uma estação de transbordo de resíduos sólidos. Apesar que consta como uma área industrial, nos mobilizamos, fomos lá, porque hoje não tem indústria mais lá. Hoje tem residências de classe média baixa. Mas olha o que eles colocaram quando eles discutiram, não é, o licenciamento desse lixão que eles querem falar. Falando que a prefeitura tem dificuldade de conseguir ZEIs, não é? E ali vai degradar a região e com facilidade vai comprar um terreno barato. É isso que eles estão pensando, quer dizer, um grande absurdo. Tem que olhar o cidadão. Por isso que o plano de bairro é de fundamental importância, que devia estar discutido paralelamente. Nessa campanha também pouco tem se falado sobre habitação, talvez muito sobre velocidade nas marginais e pouco de habitação. E quando a gente fala de mobilidade, tem muito a ver com o emprego, as pessoas querem morar perto do emprego, mas querem morar. Há um debate muito antigo que o metro quadrado na cidade de São Paulo é muito caro, por isso que até programas federais de habitação não conseguiram produzir tanto na cidade. Pergunto aos senhores, independente de quem será o novo prefeito ou se o prefeito for reeleito, o que a Câmara Municipal pode fazer, o que os senhores podem fazer para facilitar a produção da habitação numa cidade onde supostamente é difícil? Vereador Bonducchi. Bom, nós já fizemos muito no próprio plano diretor. Quando duplicamos a quantidade de ZEIs,
né, zonas especiais de interesse social, são áreas que, pela nova legislação, 60% dela deve ser destinada à população de até 3 salários mínimos, né, o que chama a faixa 1. Então, nós temos hoje uma quantidade significativa de ZEIs. E por que as ZEIs barateiam o preço da terra? Porque restringe as possibilidades de uso. Então, eu não posso fazer um shopping center, não posso fazer um supermercado, não posso fazer um edifício de luxo. Então, ali você cria uma condição. Outra coisa que a Câmara fez, já importante no plano diretor, foi regulamentar a aplicação dos instrumentos de edificação compulsória e imposto progressivo no tempo. Nós já temos hoje 1.700 imóveis na cidade que já estão notificados, que têm que apresentar projeto. Se não apresentar projeto até o final desse ano, ou até o final do ano que vem, dependendo da data que foi feita a notificação, eles serão, vai se iniciar a cobrança do imposto progressivo no tempo, ou seja, vai dobrar a alíquota até alcançar 15%, que é o que o plano diretor determina, respeitando o Estatuto da Cidade. Outra política importante foi a destinação de 30% dos recursos do Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, para onde vai os recursos da outorga onerosa, para a compra de terra para habitação nas ZEIs 3, que são as ZEIs melhor localizadas da cidade. Então, isso foi feito no plano diretor. Agora, o que nós precisamos na Câmara, claro que podemos fazer muito mais, mas antes de mais nada, nós vamos fiscalizar. 30% está efetivamente do Fundurb, está sendo utilizado efetivamente para a compra de terra bem localizada. A aplicação do instrumento do imposto progressivo no tempo está efetivamente a prefeitura se aparelhando para fazer a notificação, para depois cobrar, aumentar o imposto e aplicar um instrumento que eu junto com outro vereador aprovamos uma lei que é do consórcio imobiliário. Então, um proprietário que não tem condição dele construir diretamente, ele pode se associar à prefeitura num consórcio para viabilizar a ocupação e a produção de habitação, e depois ele fica com uma porcentagem da área construída. Doutor Moura? Eu concordo com o Nabil, apenas discordo nessa questão de que as áreas invadidas, as áreas particulares invadidas, forçosamente vão ser desapropriadas pela prefeitura. Nós apresentamos um projeto no sentido de que essas áreas invadidas não sejam desapropriadas. Por quê? Porque nós precisamos incentivar as ZEIs que já estão implantadas. Já existe a demarcação de várias ZEIs. Por que nós vamos entrar em outra área se nós temos essas ZEIs? A outra questão que eu acho que é importante nós abordarmos é essa questão da regularidade, da regularização fundiária. A grande maioria desses imóveis que nós temos na cidade de São Paulo estão irregulares. E aí, estando irregulares, eles não resolvem os problemas propriamente de levar a escola, levar a creche, levar ao hospital, quer dizer, levar comércio, e vão ficar no Deus dará. Então, nós precisamos trabalhar com afinco. Eu acho que essa administração, infelizmente, ao invés de construir, não construiu absolutamente nada. Construiu, acho que 1.000 e poucas unidades, sendo que 5.000 unidades vieram da Casa Paulista, mas o outro tanto veio da Minha Casa Minha Vida, mas ele, propriamente, a Coab não construiu. Ela fez, sim, exatamente, pagar o auxílio aluguel. Isso sim, nós temos 40 mil, se não me engano, auxílios aluguéis pagos pela prefeitura, quando nós deveríamos investir na construção, deveríamos investir na regularização fundiária. Esse eu acho que é a coisa mais importante que nós temos hoje. Depois do plano diretor, que eu repito, votei contra, dei os motivos aqui, não foram todos, porque não deu tempo, mas tem muitos outros motivos porque eu votei contra, veio a lei de zoneamento, que corroborou as distorções, por exemplo, os 30% de construção em cima de área verde. Para mim isso é crime ambiental. É crime ambiental. Você tem um parque, um local, chega o prefeito e fala, tira 30%, constrói um prédio ali. Nós não temos verde em São Paulo, o homem ainda quer tomar o verde, pouco de verde que tem. Então, eu tive também discordâncias com a lei de zoneamento. A lei de zoneamento ela foi tão pernóstica para a cidade de São Paulo, em particular para as áreas de mananciais, que lá no Parque dos Búfalos, que estava reservado para uma área de parque, 1 milhão de metros quadrados, dentro da represa Billy, está se fazendo um conjunto habitacional com 4.000 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Dentro, vai lá para você ver a predação que ficou, parece o deserto de Saara, a terraplanagem ali, com 18 nascentes, com 90 tipos de animais, com milhares de árvores que foram derrubadas.
Ou então a Nova Palestina, que mudou o zoneamento por solicitação de um movimento de moradia e com o aval do prefeito. Foi para a Câmara, jogaram molotov na porta da Câmara para os vereadores votarem a mudança. Tem lá 10 mil barracas de ocupação, parece um acampamento da guerra da Síria. Um lugar que tinha um DUP, um decreto de utilidade pública, para ser um parque de 2.200.000 metros quadrados, com mata, com tudo mais. Está lá. Então, eu acho que eu sou favorável à moradia. Aliás, eu comecei no movimento político por saúde e moradia. Participei de muita luta de moradia, só que precisa ter, moradia e meio ambiente, elas não podem ser antagônicas, como estão sendo. E, hoje tem 36 ocupações nas margens da represa Guarapiranga e Biri, com a permissão do poder público, municipal e estadual. A faixa da beira da Biri foi toda tomada por barraco, nós quase nos matamos para ter uma ordem de retirada dali, desde da usina de Piratininga até a divisa de Diadema, eram milhares de barracos. Por quê? Porque o poder público deu o exemplo, invadindo praticamente de forma oficial, com dinheiro do governo federal, da presidente que saiu, invadiu lá para fazer 4 mil casas dentro da represa, se você for lá ver, você não acredita no que foi feito lá. Então eu acho que tem lugar para fazer moradia em São Paulo, tem lugar para você, tem terreno para você fazer moradia, desde que o prefeito, o governador e o governo federal, porque a prefeitura sozinha não tem condições, se juntem para desapropriar o que deve, comprar o que deve, fazer onde deve. Beira de linha, Nova Luz, por exemplo, é uma degradação. Por que não vai ali e ali constrói moradia ali na Nova Luz, quando é uma degradação danada, tá certo? Não invadir beira de represa, como está acontecendo hoje, a própria prefeitura invadindo a beira da Biri, por exemplo. Em vez de considerações finais, que são uma tradição aí dos debates entre vereadores, eu queria perguntar, porque imagino que muitos dos leitores da Folha ainda estão naquela semana discutindo quem eu vou votar para vereador. Queria perguntar para os senhores, por que um novo mandato? São 3 opiniões diferentes aqui. Não tenho a menor dúvida. Queria começar com o vereador Nomura. Por que um novo mandato? Olha, na realidade, nós precisamos reparar e retomar essa questão do plano diretor estratégico, a necessidade de refazer essa questão do uso e ocupação do solo, do Código de Obras, que nós, o Gilberto Natalini também, nós fomos à Justiça barrar esse projeto, mas enfim, há necessidade de nós discutirmos novamente a cidade e o planejamento. É de fundamental importância. Você pega, por exemplo, o Parque Augusta, um projeto de minha autoria, que depois, tanto o Nabil como o Natalini também apresentou. Não, eu subscrevi o seu. Subscreveu o meu. Nós temos recursos. Os bancos que levaram o dinheiro do Maluf para fora deu 25 milhões de dólares. Havia necessidade, há com tranquilidade, fazer a desapropriação. Nós temos essa questão, por exemplo, do lixão, né? Lá na Vila Jaguara. Por que implantar ali se a empresa não vem cumprindo o que é exigido legalmente com relação a essa questão da reciclagem do lixo? Nós temos essa questão da luta da moradia, dando prioridade para os moradores que ali convivem. Você pega na Vila dos Remédios, por exemplo, foi invadido um conjunto, foi reformado e agora vão trazer pessoas da Zona Leste para morar ali. Quer dizer, é um grande absurdo. O que nós precisamos é rediscutir. Eu quero louvar a atuação do Nabil, né, no plano diretor estratégico, foi excepcional, ele mudou muito, mas há necessidade de nós reformularmos, porque não é bem propriamente o que a cidade deseja. Vereador Nabil Bonduque. Olha, eu acho que em primeiro lugar nós precisamos consolidar a proposta de cidade que está colocada no plano diretor. Isso significa a necessidade de regulamentar muitos aspectos de maneira adequada, né? Concordo que algumas questões da lei de ocupação do solo, que eu não participei do processo, algumas questões desvirtuaram, mudaram, alteraram aspectos do plano diretor, não estruturais, mas alteraram alguns aspectos importantes. Então, eu acho que nós temos uma legislação complementar a fazer, temos planos a desenvolver, né? Por exemplo, o Arco Tietê, ele está previsto no plano diretor, mas tem uma lei específica, assim como
o Arco Tamanduateí, que bairro do Tamanduateí também tem um projeto específico. Então nós temos aí uma tarefa enorme a partir desse ano, que é colocar em prática e implementar o plano diretor, fiscalizar o seu cumprimento, né? Eu acho que, discordo do vereador Natalini a respeito da opinião sobre a compatibilização de habitação e meio ambiente. Eu acho que isso no plano diretor está bem resolvido, inclusive nessas áreas como Nova Palestina. A própria legislação ambiental, a legislação estadual, né, já prevê que áreas como aquela podem ter 30% de área ocupada com habitação e 70% mantida como parque. Então nós vamos ter grandes parques, tanto o Parque dos Búfalos como o parque na Nova Palestina, como outras áreas que serão parques que serão doados à prefeitura a custo zero, né, em função de um projeto habitacional que vai ocupar uma parte do terreno, uma parte pequena. E o plano diretor estabeleceu uma série de regras de sustentabilidade para a construção nessas áreas, com saneamento básico, né, captação de esgoto e retirada de esgoto da região, né, resíduos sólidos, um plano de gestão de resíduos sólidos. Então tem várias questões que foram trabalhadas no plano diretor, mas que precisa se fiscalizar. Os projetos que vierem a ser aprovados precisam estar compatíveis com aquilo que o plano diretor estabelece. Porque o risco também de não produzir habitação nessas regiões são as ocupações. Ninguém é a favor de ocupação e o plano diretor não reconhece novas ocupações. Estabeleceu a necessidade de regularizar e urbanizar as ocupações existentes, inclusive se elas estiverem em área de manancial, né, de modo compatível com os critérios ambientais e novas ocupações, a princípio, devem ser destinadas a novos projetos. Agora, se nós não tivermos novos projetos, aí sim nós vamos, né, ter um processo de ocupação irregular e aí o prejuízo ambiental vai ser maior. Então, o novo mandato, né, tem esse objetivo, além de consolidar também uma visão nova de cidade do ponto de vista de ocupação do espaço público, de reversão da lógica de mobilidade na cidade, que nós não podemos voltar atrás. Não podemos aumentar de novas velocidades, não podemos fechar as ruas que estão hoje abertas, não podemos retirar ciclovia e, como vereador, vou defender o avanço com mais ousadia ainda e evitar, eventualmente, retrocesso se não for o prefeito Fernando Haddad, o próximo prefeito. Vereadora Natalini? Olha, o Parque dos Búfalos, quem for lá olhar, vai concordar comigo. Aquilo é uma depredação de uma área verde maravilhosa que existia ali. Os dois parques que o vereador falou já eram área, beira de represa, é área da EMAI, aquilo já era parque. Então não vai transformar em parque, aquilo já estava ali como fica a metros da represa. O que pegou mesmo no breu foi o Cucuruto, onde se criavam os búfalos, onde hoje terraplanou e está lá os prédios subindo dentro da BIM. Na crise hídrica que nós estamos, a crise hídrica é gravíssima, né? Com as mudanças climáticas, as alterações do aquecimento global, nós não podemos brincar com água. Então pode me chamar de radical. Eu sou um ambientalista que defendo expansão zero das áreas verdes na beira da represa. Não tem negócio de 30%. Expansão zero. Congela as áreas verdes da beira da represa para preservar a água. São caixas d'água que nós bebemos aquela água. Vai construindo aqui, ali, acolá, como estão fazendo, daqui a pouco seca a água. E nós vamos tomar água da onde? Então, a minha opinião é que ali não pode ter construção. Ali tem que congelar dinheiro municipal, estadual e federal, congela e transforma tudo em parque. Eu fiz uma carta para o governador pedindo para ele decretar um parque desde a usina de Piratininga até a divisa de Diadema, ao longo de toda a margem da represa B. Ele está lá estudando, tomara que faça, porque parque tem vigilância, tem cerca, tem cuidado. Eu quero ser vereador para continuar cuidando disso. Com radicalidade, cuidar da sustentabilidade de São Paulo. São Paulo não pode continuar matando 4.800 pessoas pelo ar poluído do diesel, que o prefeito, inclusive, retirou o biodiesel que estava sendo colocado, disse que era muito caro e acabou com a ecofrota. Eu quero ficar na Câmara para poder continuar lutando pela sustentabilidade nessa cidade, pela humanização dessa cidade. E também por um motivo que vários me disseram, Natalini, na crise ética que nós estamos na política, na crise moral, na lambança que se fez com a política do Brasil,
você precisa ficar lá porque você é uma pessoa limpa. E o Nabil e o Aurélio também são pessoas limpas. Eu quero, junto comigo, gostaria que o Nabil e o Aurélio Nomura pudessem também voltar para a Câmara, para não sentar na nossa cadeira alguém que tenha um currículo extremamente diferente e pior que o nosso. Por isso eu estou na luta para ser vereador. Obrigado. Falar de urbanismo e de cidade às vezes é uma raridade em São Paulo com tantos temas. Então queria agradecer muito a presença de Aurélio Nomura, do PSDB, Nabil Bonduque, do PT, Gilberto Natalini, do PV. E no domingo, aí, dia de eleição, a TV Folha vai ter uma programação especialíssima. Até lá e bom voto.